me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós temos, depois de algum tempo, novamente, saúde espiritual com a Marisa Ferro. Ela está voltando por problemas de trabalho, ela tem dificuldade de agendar tempo nesse horário, né? Sexta-feira, 13h. Inclusive, eu quero agradecer aqui ao Dr. Felipe Faklan, que ele estava agendado para o dia de hoje e ele cedeu, né? Podemos passar o programa para o próximo programa, então eu agradeço isso muito a ele. Seja bem-vinda novamente, Marisa Ferro. Eu tenho certeza de que nós hoje vamos aprender muito e ter um excelente programa. Antes de nós começarmos, eu queria passar um convite para vocês, né? Nós temos a nossa primeira imagem aí, que é sobre a Feira de Shiva. A Feira de Shiva ela agora vai ser realizada todo primeiro sábado do mês. Ela é realizada no Shiva Espaço Yoga, na rua 13 de maio 259, ali, quase chegando um pouco antes da Catedral, na rua 13 de maio, né? Indo na direção da Catedral é do lado direito, né? Um portão de madeira bonito, e lá no primeiro sábado de mês. E agora, então, nós vamos ter amanhã, né? A Feira de Shiva. Vocês podem comparecer, nos sábados, tem a imagem seguinte, nos sábados das 9h30 às 16 horas, né? E nessa feira, ele é um evento aberto ao público, a entrada é gratuita e lá vocês vão encontrar artesãos, pequenos produtores, chefes, terapeutas, que todos vão expor seus produtos e serviços e vão acontecer muitas atividades. Nós estamos vendo aí uma das atividades que vai acontecer às 11 horas no salão, vai acontecer uma aula de yoga para crianças de todas as idades. Então, lá vocês vão... a participação é de crianças e adultos. Mas, nada de fora, na parte externa, também vão estar acontecendo culinária vegana, vegetariana, suco vivo, pães artesanais, geleias, compotas, roupas e artigos indianos, joias e madeiras de refúgio e muitas outras atividades também, limpeza de aura, harmonização de chakras, exercícios energéticos. Vocês veem que é um mundo de atividades, todos serão bem-vindos, né? Os produtos e serviços, eles são pagos, mas a parte da renda é destinada às obras do Shiva Ajran Brasil, tá? Então, contamos com a presença de todos vocês e não esqueçam, 11 horas, aula de yoga para crianças de todas as idades, certo? Então, o convite está feito e aguardamos por vocês. Bom, agora, novamente, Marisa, bem-vinda, né? Muito bom ter você aqui de volta para falar para a gente. Hoje nós vamos falar sobre a prática do Evangelho no lar, não é isso, Marisa? Isso. O culto do Evangelho, que é uma coisa muito importante, independente de religião, porque o culto do Evangelho é sempre uma coisa que atrai muita energia positiva e isso com certeza vai fazer com que a nossa vida, a nossa saúde prospere muito. Marisa, bem-vinda novamente. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre uma alegria para mim estar aqui de volta, né? Já faz um tempo, como a Madalena disse, que eu não conseguia estar aqui, mas sempre gratidão por esse convite e por todos estarem aí compartilhando com a gente desse momento de sintonizar a saúde. Então, como a Madalena comentou, hoje eu vou falar sobre a prática do Evangelho no lar, trazer aqui alguns aspectos de qual a importância dessa prática para a nossa vida. E ressaltando, apesar de ser uma prática
muito implantada e muito utilizada no meio espírita, entre famílias espíritas. Essa prática, na verdade, não é ligada a nenhuma religião, porque ela começou com Jesus. E é para qualquer pessoa que queira ter uma melhoria no seu ambiente vibracional, ter uma melhoria no ambiente do seu lar, no seu próprio cosmo interior, né? Nós somos todos um cosmo aí menor, mas que tem tudo que a gente faz pelo exterior, a gente tem que primeiro começar pelo nosso interior. Então, essa prática do Evangelho no Lar, na verdade, ela é uma prática que começou com Jesus, né? Tem um livro que depois eu vou mostrar a capa no final, que é o livro Jesus no Lar, que é um livro lindo, que ele inclusive conta nesse livro, né, e o Lúcio, como é que começou, né, essa primeira prática, um dia em que Jesus se reuniu na casa de Simão Pedro e estavam as pessoas todas em conversações não muito produtivas. Então, Jesus procurando melhorar o ambiente vibracional do local, ele convida as pessoas a refletirem sobre os textos sagrados. Então, naquela noite, eles se sentam ao redor da mesa da casa de Simão Pedro, Jesus e os outros convidados e a família de Simão. E ele começa, como sempre Jesus fazia, dando exemplos, né, da importância das boas conversações. E aí, resumindo, depois vai ficar como título de curiosidade para as pessoas lerem no livro, na íntegra, essa história tão bonita, eles começam a fazer a leitura e o debate sobre os textos sagrados, trazendo assim uma boa mensagem para dentro do lar. Na imagem 1, tem uma mensagem também que é muito representativa a respeito disso, porque Jesus sempre disse: quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Então, além dos outros motivos que a gente vai debater um pouco aqui hoje, esse já é o motivo que já basta, né? Isso que Jesus disse. Mais que suficiente. Onde estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Então, só isso já traria motivos mais que suficientes para a gente querer fazer o Evangelho no lar. Bom, em que consiste, então, essa prática? Consiste na família se reunir uma vez por semana e ter um momento para si, um momento de reunião familiar. Hoje, as pessoas têm um ritmo de vida muito diferente, né? A gente está num momento de ritmo de vida muito acelerado, a gente tem uma preocupação muito exagerada. É uma preocupação real que é necessária, a gente precisa do material para viver. Mas a gente está vivendo um momento em que nós estamos apenas muito preocupados em ter e não em ser. E o modo acelerado em que nós vivemos, muitas vezes, até quando a pessoa tem momentos de tranquilidade, ela já está num ritmo tão acelerado que externamente ela pode até estar tranquila, aparentemente, mas a cabeça está acelerada. A cabeça não se desligou dessa compulsividade toda que normalmente se vive no dia a dia. Então, na verdade, mesmo que a pessoa aparentemente esteja descansando, ela não está. Porque a cabeça está naquele ritmo e está provocando os mesmos problemas de quando a pessoa está externamente com o seu físico no mesmo ritmo, né? A importância do que se pensa, né? E nisso aí também o Evangelho vai ajudar, né, Marisa? Porque vai ajudar que a gente clareie um pouco os pensamentos e renove nossas energias, fazendo com que os pensamentos sejam mais produtivos, mais saudáveis. É verdade. Em tempos mais anteriores, além das pessoas se reunirem mais para conversar,
Além disso, tinha-se uma própria prática de orar mais em família, né? As próprias novenas, eu quando criança participei muito das novenas, a gente ia para a casa dos vizinhos, então reunia a família daquela casa que vinha receber aquele círculo de oração, as pessoas se reuniam, se confraternizavam entre vizinhos para fazer leituras do Evangelho e depois faziam as preces e confraternizavam entre si. Eu me lembro que a gente saía pelos campos, né, com lanternas à noite para ir para a casa dos vizinhos, porque tinha que ir junto com os pais para fazer a novena, né? E também a gente se reunia mais durante as refeições. Pelo menos uma refeição por dia a gente tinha que fazer junto. Então, a gente tinha um momento a mais de confraternização familiar, né? Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje em dia. As pessoas não se reúnem mais para se alimentar, para comer. Então, o próprio alimento não tem o efeito que deveria ter, porque a energia que está envolvendo o alimento, ela é tão importante e muitas vezes até mais importante do que o próprio alimento. Eu já falei algumas coisas um pouco sobre isso aqui e as pessoas não percebem isso, que muitas vezes você vê pessoas que se alimentam tão bem e que não têm saúde. Então é fundamental que haja uma boa energia. Isso que a Marisa falou, eu acho assim fundamental, vocês atentem para isso, porque se reunir para a refeição é uma coisa muito importante. E as novenas que ela falou, eu também vivenciei isso muito. A família que se reunia, no meu tempo de pequenininha, a gente se reunia para rezar o terço, né? E eu me lembro que eu era pequenininha e eu gostava, eu pedia, porque tem quem puxe, né, o terço. E eu gostava de puxar o terço. Então eu fui criada assim, rezando o terço, né? Todo dia se rezava o terço e eu me lembro que eu gostava de puxar o terço. Era eu que puxava o terço. Sempre gostei muito, né? E além de nos reunirmos pouco em família para fazer refeições juntos, quando nos reunimos hoje também perdemos muito aquela prática do passado de fazer uma prece antes da refeição, já trazendo, além do momento de boas vibrações para o lar, trazendo também as boas vibrações para aquele alimento que a gente vai consumir, né? Porque quando a gente está fazendo uma refeição, muitas vezes na frente da televisão, assistindo um jornal que está passando um monte de violência, a gente já trouxe aqui, eu, você, em muitos programas, como que aquele alimento pode absorver aquelas vibrações que não são tão positivas, né? Então, eu até queria pedir a imagem 2, porque exemplifica muito o hábito de se reunir em família hoje, né? Então, é isso que a gente vê. Os poucos momentos, porque os pais num ritmo acelerado, porque tem que cumprir as suas obrigações materiais, nessa preocupação de fazer também com que os filhos tenham alguma coisa na vida, não sejam, tenham alguma coisa na vida. E às vezes, nesse pouco tempo que tem para se reunir em família, essa foto aí é o que representa e o que acontece muito entre as famílias hoje. Elas não conversam mais entre si. Elas estão o tempo todo olhando para o smartphone, olhando para o computador, olhando para a televisão, mas não estão conversando entre si, não estão se olhando, não estão se percebendo, né? Não estão falando de coisas edificantes. Então, essa é a primeira lição do livro, que Jesus chama o Simão Pedro e sua família e os discípulos que ali estavam na casa para ter uma conversa edificante, é justamente o ponto-chave, né? Não que no passado, que a gente se reunia mais para fazer refeições, tudo era um mar de rosas, né? Mas as pessoas justamente percebiam mais os problemas umas das outras, as dificuldades. E então a gente reservar um dia só na semana para fazer uma leitura do Evangelho e ter um momento de boas vibrações e edificante no lar, é uma prática que precisa muito ser adotada entre as famílias. Ter esse momento mais de perceber. A gente diz que a prática do Evangelho no lar, ela traz luz para o ambiente, né? E aí fala assim, luz não resolve
não vai ajudar a gente a resolver os problemas familiares. Não vai ajudar a gente a descobrir onde é que estão as desarmonias do lar. Na verdade, a luz, ela não conserta as desarmonias do lar. Mas é como a luz na faxina, se a gente não tiver a luz para ver aonde a poeira está acumulada, vai ser muito mais difícil da gente conseguir localizar aonde que estão os problemas de desarmonia dentro do nosso lar. Então, essa luz que o Evangelho traz, que esse momento edificante traz, vai nos ajudar a enxergar com mais clareza como fazer a faxina espiritual na nossa mente e também dentro do nosso lar. Então, essa colocação da luz eu acho que é muito importante no sentido da gente perceber que, na verdade, as pessoas pararam de não só perceber os outros, mas também de se perceber. É como realmente se estivessem vivendo na escuridão. Então, o que você vê hoje em dia é que as pessoas vivem direcionadas aos dispositivos móveis, principalmente, né? Mas quando elas estão sem eles, quando elas estão tentando interagir, o que você percebe quando você acompanha e observa conversas é que cada um fala, mas nem a pessoa nem se escuta e nem escuta o outro. Então você percebe várias pessoas todas falando e muitas vezes nem se ouvindo, né? Então, essa luz, na verdade, ela vai trazer o principal, que é a consciência. E sem a consciência você não alcança nada. Com a consciência você tem possibilidade de mudar, você tem possibilidade de consertar a sua saúde, de consertar seus problemas financeiros, de consertar suas falhas, de consertar tudo. Mas tem que ter consciência. E sem luz você não tem consciência, né? Me lembrou isso na hora que você falou, isso me veio à mente. É isso mesmo. Então, a prática do Evangelho no Lar, ela, entre os espíritas, quando é feito, o que a gente costuma ler um trecho do Novo Testamento ou do Evangelho segundo o Espiritismo para criar esse estudo, né, sobre o Evangelho. Mas quem não é espírita pode fazer a leitura de outro texto que considere como o seu guia, como escritura sagrada, né? A Bíblia. Eu tenho pessoas da minha família que não são espíritas e que no seu Evangelho no Lar utilizam a Bíblia. E quem não utiliza também a Bíblia, todo mundo tem um livro, né, que segue como o seu roteiro de iluminação. Existem livros sagrados que são fenomenais. O Bhagavad Gita, por exemplo, é uma coisa assim fenomenal realmente, que eu acho que até mesmo em certas ocasiões eu gosto de ler o Bhagavad Gita, porque tem coisas, independente de eu já ter lido, né? Às vezes você lê trechos dele, tem coisas assim de um aprendizado, porque é um livro sagrado, o Bhagavad Gita, né? Então, é uma coisa muito... E existem outros livros que você pode considerar também, quer dizer, a pessoa tem essa liberdade. O importante é um texto que traga luz, como a Marisa falou. Isso é que é fundamental, né? Um texto que traga luz, isso é que é mais que importante. nos leve a refletir, né, sobre a nossa melhoria, sobre a tomada da consciência. Esse que é o grande objetivo. Então, essa prática pode ser adotada por qualquer religião ou o que for, né? Até a pessoa que não é uma questão de religião, é uma questão de religiosidade. Espiritualidade, exatamente. Esse é o termo, a questão de espiritualidade. Aí eu enumerei assim alguns pontos, além daquele principal que é já estar reunido com Jesus, ou com seres de iluminação nesse momento. Então eu enumerei alguns itens que a gente pode pontuar assim com bastante força sobre o porquê de adotar essa prática. O primeiro que é criar o hábito de se reunir em família, que nós comentamos primeiro. O segundo ponto é o desejo de higienizar o lar com pensamentos
e sentimentos. Ou seja, trazer a harmonia para o lar, né? Através disso que a gente estava falando, trazendo a luz, porque que a gente possa enxergar melhor os caminhos e aí ir corrigindo, né, os nossos passos, as nossas relações e irmos melhorando. Bom, nós já trouxemos aqui, eu mesma já vim aqui diversas vezes para falar sobre ligações energéticas que a gente faz, né? Sobre a sintonia do pensamento. Então, o que a gente está fazendo quando traz o Evangelho para o lar? Nós estamos justamente procurando fazer boas sintonias. Por quê? Sempre que a gente tem... só relembrando muito rapidamente esse conceito que é fundamental do porquê que a gente higieniza o lar. Quando a gente tem pensamentos, emoções e atitudes desequilibrados, nós vamos gerar uma onda magnética através das nossas vibrações que vão ter uma sintonia não muito elevada, né? E aí, quando a gente não tem sintonia elevada, a gente vai criar uma conexão com outras mentes, outros pensamentos que não sejam também tão elevados. Então, quando nós trouxemos aqui, né, Madalena, aquela questão da violência, da paz, da importância do pensamento, isso é o conceito básico. Então, eu estou trazendo essa nuvem de pensamento positivo para dentro do lar. Quando você, mesmo que você esteja criticando, né, mesmo quando nós criticamos um ato de violência, nós estamos, né, aumentando a força energética daquela violência. É violência. Quando se fala de violência, não importa se eu estou falando para fazer violência ou se eu estou falando defendendo a não violência, eu estou falando de violência. Se eu estou falando de violência, eu estou fazendo com que a violência, a energia, essa energia cresça. Eu sei que é uma ideia difícil de ser apreendida no paradigma, principalmente no paradigma que nós vivemos, mas eu já trouxe aqui para vocês falando, trouxe até alguns programas atrás, falei do átomo com o núcleo do átomo ali no meio do Maracanã e o elétron girando em volta, lá fora, de quanto nós somos essencialmente vazios. Isso para mostrar a importância da energia na nossa vida. Então, se as pessoas se reúnem para falar das coisas ruins que aconteceram, né, é o que a Marisa está falando. Isso vai funcionar ao contrário, não vai ser uma reunião positiva, né? É importante que as coisas com que se fale, as coisas das quais nós tratemos, tenham uma energia positiva. Isso aqui é fundamental. Né? Eu sempre uso um exemplo que eu acho que é bem didático, que é que todo mundo pode se comparar com um aparelho de rádio, que é pouco utilizado hoje em dia, ou com um aparelho celular, né? Mas o rádio eu acho que é o exemplo assim perfeito. Nós todos funcionamos como um aparelhinho de rádio. Dependendo da sintonia que a gente colocar, nós vamos ouvir músicas boas, bons programas. E dependendo da sintonia que a gente colocar, nós vamos ouvir programas ruins. E a nossa vida é assim, é o tempo todo sintonia. Então, nós somos o radinho. Com o que estamos sintonizando? Com quem estamos sintonizando? Com que mentes estamos sintonizando? Então, quando a gente fala, vibra questões de violência, de revolta, de julgamento a respeito do outro, nós estamos nos conectando nessa onda de rádio, da frequência de rádio da violência, e estamos contribuindo para ela. A ideia é essa, né? A gente, mesmo que esteja criticando, né? Não devemos julgar, mas tudo bem. Estamos não fazendo violência, mas falando de uma violência que aconteceu e falando no sentido de dizer que aquilo não devia ter acontecido, nós estamos nos conectando naquela frequência da violência, entendeu? Independente de se a gente está participando ou não. Né? Então, isso é que é importante perceber, né?
Agora, o que acontece também é que hoje em dia as pessoas estão tão viradas, Marisa, o assunto virou tanto violência que as pessoas, quando tem que tirar esse assunto, não sobra mais nada. Eu já percebi isso. Infelizmente, isso é uma verdade, é uma coisa triste. Eu, pelo menos, às vezes eu vejo, me sinto muito triste isso, porque você vê, se tirar aquilo, o que fica? Elas não têm o que falar. Perdeu-se esse hábito. Você liga o noticiário, por que os noticiários não anunciam coisas boas? Porque não dá ibope. O motivo é esse. Então, o que está acontecendo, né? Vamos acordar, vamos despertar para perceber o que está acontecendo com a gente, né? Cada um olhar um pouco para si mesmo e perguntar o que está acontecendo comigo, que a minha visão, o meu raio de ação, os meus pensamentos, tudo só vem as coisas ruins que estão acontecendo, né? Então, isso é fundamental. Eu acho que isso é muito fundamental para que possa acontecer uma transformação. Uma pessoa, às vezes, num estado muito doente, tudo que ela precisa fazer é isso, né? Mudar aquela sintonia que ela está tendo, alterar aquele tipo de frequência. E aí as coisas começam a melhorar, né? Então, é importante ter atenção nisso, muito importante. Porque quando a gente fica em uma sintonia só, é o que a gente passa a ver, é o rádio. Sintonizou no rádio, você só vai ouvir as músicas que tocam naquela estação. Então, nessa coisa da gente só ver a violência, não ver nada de positivo acontecendo, é porque a gente está muito ligado nessa vibração. Tem um exemplinho também que eu sempre falo, que uma mulher grávida, né? Quando ela engravida, ela passa a ver na rua todas as outras mulheres grávidas que ela não via antes, e a todos os carrinhos de bebê, coisas de bebê que tem para vender. E antes ela não via, nossa, antes não tinha, parece que tanto, né? Ela comenta. Ou então você compra um determinado carro de um modelo e uma cor. De repente você vê milhares daquele mesmo carro circulando na cidade. Nossa, parece que foi só eu comprar que agora todo mundo tem igual. Não, é porque antes você não pensava naquilo, então você não tinha sua atenção voltada para aquilo. Então, esse momento de trazer o culto do Evangelho no lar é um momento onde nós vamos nos desligar desse tipo de pensamento, desse tipo de vibração, porque nós vamos fazer boas leituras. Podemos colocar de fundo uma boa música, de boas vibrações para embalar o nosso culto. Não é obrigatório, depois eu vou passar aqui um roteirinho, não é obrigatório, mas também é um momento. Então a gente sabe que a música traz boas vibrações, dependendo da do música. Estilo. Música, vamos falar em música, não em alguns ruídos, né? Ninguém está questionando aqui o gosto da música, o estilo. Mas mesmo, por exemplo, eu aprecio vários estilos de música, né? Mas se eu quero fazer uma meditação, tem estilos que, apesar de eu gostar, eu não vou usar para aquele momento. Então, tem que ser uma música adequada para aquele tipo de ação. Então, gosto de muitas músicas assim, tipo rock, muito agitadas. Naquele momento, eu não vou usar uma coisa dessas, né? Não tenho o menor, não vai me auxiliar em nada no que eu estou querendo naquele momento, né? Então, é importante ter claro isso. Então, quando a gente faz boas leituras e ouve boas músicas, nós vamos ter esse momento de higienizar o nosso pensamento. A gente entra em contato nesses livros que utilizamos no Evangelho no Lar, a gente pode sempre adotar algum livro que traga mensagens edificantes e exemplos também, porque a gente entra em contato com situações que vivenciamos, né? Entramos em contato com exemplos edificantes que podemos trazer para aplicar no nosso dia a dia, porque a gente começa fazendo o Evangelho e começa fazendo boas leituras, e quando a gente permanece com essa prática, logo nós estamos, além de lendo, aplicando no nosso dia a dia, que é o mais importante, né? Aplicar. A Marisa me lembrou um livrinho, eu vou trazer para vocês no programa, para vocês verem, eu não sei, provavelmente todos praticamente já devem conhecer, mas a gente fala para, se alguém não conhecer, Minutos de Sabedoria, do professor Pastorino. Ele é espírita, mas o livrinho é editado pela editora Vozes,
E é nessa situação que a Marisa falou, que às vezes a pessoa está passando por um problema, não está sabendo o que fazer, e aí pode abrir o livrinho, não é um livro de leitura, né? Pode abrir aleatoriamente o livro e olha, vocês tenham certeza que o que vai aparecer ali para vocês é realmente a orientação que vocês vão estar necessitando. Não tenham dúvida disso. Ele é um livrinho pequenininho, né? Hoje em dia já tem até com fechasclezinho, já tem bonitinhos, coloridinhos. Antigamente era só aquele azul, aquele simples. Depois a coisa foi... Porque eu acho que é o livro mais vendido que tem. E ele realmente vale a pena. É um modo de se orientar, de se apaziguar, de receber uma orientação que você, se fizer dessa forma, você parar um minuto e abrir, vai vir sempre uma orientação para qual deve ser a sua ação. Acho que esse é um dos livros assim, mais fantásticos que tem. Para isso, você falou agora, para essa orientação momentânea que às vezes uma pessoa possa estar precisando. Eu utilizo esse Minutos de Sabedoria para fazer a leitura inicial, para fazer a vibração inicial do Evangelho, do culto do Evangelho na minha casa, eu faço com Minutos de Sabedoria. Aí você abre também. Eu abro aleatoriamente e nesse momento que a gente se compromete a fazer essa reunião em casa, com motivos edificantes, a gente vai ter o acompanhamento de uma proteção espiritual, né? Quem quer chamar de anjo da guarda, chama de anjo da guarda. Quem quer chamar de mentor espiritual, o seu mentor espiritual... O nome não vai fazer diferença. O nome não importa. A gente vai ter boas companhias nesse momento. A Sueli Caldas Schubert, ela tem um livro que se chama Dimensões Espirituais, do Centro Espírita. Mas que a gente isso pode ser para qualquer ambiente. Porque ela fala, em toda reunião com um fim determinado, existe na ambiência um centro mental, né, definido, para onde vão convergir todos os pensamentos dos encarnados e de todos os que tiverem também desencarnados, que tiverem espíritos presentes, os protetores, os anjos da guarda. Então, nós, quando adotamos essa prática e permanecemos convictos, né, e firmes em fazê-lo, nós vamos ter essa companhia. E muitas vezes pode ter certeza que a mão da espiritualidade vai vir ali, vai guiar o local que a gente vai abrir o livro. E, independente disso, você falou de uma coisa que me lembrou a questão da egrégora. Quando você cria o hábito de fazer isso na sua casa, vai se formando uma proteção espiritual em volta, que a gente chama de egrégora. E aquilo, em situações mais difíceis, muitas vezes ela protege que muitas coisas cheguem até você, né? Ela cria uma proteção em volta do seu lar. À medida que você for fazendo esse culto espiritual, essa prática do Evangelho no lar, aquela proteção vai crescendo, vai se ampliando. Isso que você está falando me lembra uma mensagem que está, um trecho do livro Mensageiros da Luz, onde a equipe de André Luiz está visitando uma casa aqui na Terra e eles descrevem justamente o momento que eles se aproximam de uma casa e que a família está fazendo o Evangelho no lar. É bem bonito porque eles relatam aquele ponto de luz entre diversas casas, ali tem um ponto de luz. E aí eles questionam, né, pro instrutor por que aquela casa está iluminada. É porque eles estão fazendo o culto do Evangelho no lar, que a família já adota aquela prática há muito tempo. E tem muito descrição a respeito dessa questão que a Madalena está falando, da proteção, né? Essa egrégora de proteção criada em torno desse lar. Então, eles descrevem como algumas entidades espirituais desequilibradas tentam se aproximar da casa e se desviam e vão para outro caminho, porque a luz não é o que eles querem naquele momento, né? Eles estão em uma outra sintonia. Então, eles não vão sentar ali para assistir televisão, para assistir o jornal de violência, porque ali tem luz, tem muita luz. Então, não é aquilo que eles estão
ainda equilibrados para participar. Então, eles vão se desviando. Então, descreve muito bem essa coisa da proteção do lar. Então, esse aí é um outro motivo para a gente fazer. Então, a gente começa na leitura higienizando o nosso próprio pensamento. A partir da higienização do nosso próprio pensamento, com boas músicas, com boas leituras, com boas reflexões, nós vamos fazer essa expansão da vibração, né? A vibração individual de cada um, que colabora para formar um centro mental, um centro vibracional e que vai fazer essa proteção no lar. A partir do momento que eu tenho, imagine que a gente tenha várias pessoas ali, todas pensando positivamente. É a mesma questão, né, do estar reunidos em nome de Jesus, como a gente faz quando vai ao nosso templo sagrado, seja a casa espírita, seja a igreja, ao templo, aonde a gente se reúne para pensar, né, em Deus, na sua consciência de divindade. Então a gente se reúne ali e forma aquele aglomerado de pensamento. Na nossa casa vai ser a mesma coisa, a gente está formando esse ambiente vibracional que vai fazer a proteção e a limpeza do ambiente da nossa casa vibracionalmente. E que tem sido momentos raros hoje em dia de acontecer. Então se a gente pensar que o lar, ele é a partícula divina da coletividade, como diz Chico Xavier, até trouxe na imagem 3 um exemplo dessa, né? Então, a família reunida, fazendo uma leitura e ali representado Jesus junto com a família. Por quê? Se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Então, essa é a frase do Emmanuel, que foi psicografada por Chico Xavier, no livro 50 Anos Depois, um livro lindo, né, um romance muito bonito, e que demonstra isso muito bem. Então, como que a gente pode desejar ter uma cidade mais pacífica, uma comunidade, uma vizinhança mais pacífica? Como? Eu tenho que começar pela partícula divina que é o lar, né? Como que eu quero jovens na sociedade pacificados se eu não tenho um momento de pacificação das emoções e dos sentimentos dentro do meu próprio lar, né? Então eu preciso começar a mudar, né? O lar, ele é o grande organismo social, é o grande começo, é o coração da sociedade, que está sendo muito descuidado, por isso que a gente tem passado por tantos momentos de desequilíbrio. A nossa missão no mundo, diz Sheila, começa dentro do próprio lar. Eu sei que tem gente aí pensando que tudo que a gente está falando, da pessoa não falar sobre coisas negativas, sobre coisas ruins que estão acontecendo, não viver como um número imenso de pessoas fica, nossa, os tempos hoje estão tão violentos, hoje está tão difícil, hoje isso, hoje aquilo. E aí a pessoa vai dizer, mas como é que eu posso fazer isso? Porque é o que eu vejo, né? Então eu queria dar um exemplozinho para você que está pensando assim, que não está conseguindo perceber como é que as coisas realmente funcionam, que é o seguinte: imagina uma pessoa, né, que vai fazer um passeio numa área verde, numa floresta, e percebe que está em cima de uma montanhazinha, vai até a beirada. E quando ela chega na beirada, ela olha e vê uma vista magnífica, uma vista belíssima. E ali ela está junto, vamos dizer, uma pequena família que está fazendo esse passeio. E ali eles ficam inebriados com a beleza, podem falar a respeito das coisas bonitas. Um dá mais atenção às árvores, outras flores, e vão falar a esse respeito, né? Agora vamos imaginar uma outra família, né, fazendo o mesmo passeio. E aí quando eles chegam na beirada dessa montanha, né, essa beirada da montanha, na verdade, ela é a parte de baixo dela, ela é uma parte assim mais recuada
né, perto de próximo a uma cidade. E foi ali que eles fizeram o depósito de lixo. Então, ali embaixo tem muito lixo acumulado. Então, quando essa família, essa outra família, chega ali próximo, né, olham e veem, nossa, mas que coisa horrível, quanto lixo puseram aqui embaixo, olha que coisa triste. E ali começam a falar, nossa, talvez eles devessem ter achado outro lugar. Aí alguém diz, mas onde é que iam botar então? E aí começa a discussão em volta da lixeira da cidade. Percebam que a primeira família nem chegou a ver a lixeira, né? Todo o olhar deles foi para as coisas bonitas que estavam lá. E o pior de tudo, isso é que é importante que vocês percebam, é que a segunda família, para conseguir ver a lixeira, teve que fazer um esforço para olhar para baixo. É exatamente assim que funciona. Nós nos esforçamos para ver as coisas ruins. Muitas vezes porque estão ardendo de raiva e é nesse falar do outro que fez alguma coisa errada que a gente joga para fora essa raiva e essa agressividade toda que a gente tem. Você vê hoje em dia pessoas querendo corrigir erros, matando a pessoa que errou. Isso, na verdade, não é corrigir um erro, é externar a agressividade que está dentro de si mesma. Então, é importante que percebam isso. Nós enxergamos as coisas ruins porque nos esforçamos para isso. Porque se nós simplesmente estivéssemos soltos e confiantes, tivéssemos uma coisa que tanta gente diz que tem, mas na verdade, quanto mais a gente diz que... Eu percebi isso há muitos anos atrás, né? Foi no dia que eu percebi que eu não tinha fé nenhuma que eu comecei a ter alguma fé. Então, quando a gente faz isso, o nosso olhar vai para as coisas boas. A gente nem sequer percebe que tem lixo lá embaixo na montanha, né? É um esforço que as pessoas que veem esse lixo têm que fazer para conseguir enxergá-lo. Então, quem está com isso no pensamento, né, que eu sei que tem gente que pensou isso, tenta pensar no exemplo que eu dei. Tenta olhar para dentro de si mesmo e ver o quanto está se esforçando para ver coisas ruins, ou até mesmo quanto rancor, quanta tristeza, quanta mágoa tem dentro de si mesmo e está precisando externar. Marisa, falei um tempão, mas eu senti que era importante dizer isso, porque muitas vezes a pessoa escuta e já descarta inicialmente o que você está falando com esse pensamento. Não, mas eu só vejo isso. Não é não, você se esforça para ver isso, mas tem muita coisa linda que você pode ver. Vamos lá, Marisa. É porque às vezes as pessoas podem achar que nós duas estamos vivendo num mundo de Cinderela, né? Exatamente. Eu estou vivendo um mundo de Cinderela, eu já comecei a fazer o que Cristo diz, voltar a ser como criança. Só que esse mundo de Cinderela não significa que é uma coisa ilusória e fantástica. É no sentido de que estamos buscando ver as coisas belas que Deus nos deu. Deus nos deu a maior graça que é estar vivo. E nos deu um mundo maravilhoso à nossa volta. E a gente se esforçando para ver o que é ruim, é triste, não é? Não pode. É Nós estamos vivendo no mesmo mundo que todo mundo. A gente só tem um olhar diferente. Isso. Eu digo que se a gente passar a desenvolver três coisas que são bem importantes, difíceis de serem conquistadas, mas que dependem de um esforço individual. Benevolência, né, que é boa vontade com os outros e com si mesmo. Com si mesmo, isso. Indulgência, né, que é ser mais indulgente, compreender melhor que os outros podem errar. Então, indulgência para as falhas alheias e indulgência para as nossas próprias falhas, né? Exigindo dos outros, não exigindo dos outros que eles sejam o que eles não podem ser, exigindo somente da gente no nosso tempo que a gente vá se melhorando, e perdão das ofensas. Se a gente conseguir trazer um pouquinho desse olhar, vocês vão ver que vocês também vão começar a viver nesse mundo de Cinderela aí, que é o mundo real, mas é um mundo que nos permite olhar as coisas com mais paz, porque quando você tem convicção de que tudo está sobre uma lei amorosa e perfeita, que não é essa justiça aqui que a gente quer exigir tanto, que é o que vai nos trazer, né, a paz. É assim, é começando pela edificação do nosso próprio lar, trazendo boas vibrações para o nosso próprio lar. Bom, deve estar todo mundo
que ainda não adota essa prática, morrendo de vontade, super com vontade de saber como é que faz. Vamos lá. Porque o pessoal já vai marcar um dia e já vai começar a fazer. Façam. Vou dizer uma coisa, no começo parece difícil, parece que não vai dar certo, que você não vai chegar em casa, né? Eu me lembro que quando eu me casei há 10 anos e há 10 anos eu faço o culto do Evangelho. Nas primeiras semanas, tocava sempre o telefone, alguém batia na porta. Isso é verdade, que ela está falando, é que nem meditação, sempre acontece alguma coisa. Isso. Vizinho que nunca bateu a campainha, vai tocar a campainha. Assim a gata mesmo, gente. que nunca tinha incomodado. A gente estava fazendo o Evangelho, a gata subia na mesa, subia no livro, ficava passando o rabo no nosso. Derrubava um vaso que ela nunca derrubou. Então, porque o começo vai parecer tumultuado. Então, como fazer? É uma prática simples que pode ser adotada por todo mundo. Primeiro, o roteiro. Isso, primeira coisa importante, definir um dia da semana e um horário. Então, definir esse dia e esse horário entre as pessoas que queiram participar. É importante que todos da família participem? Lógico que é, né? Esse é um dos objetivos, reunir a família. Mas a gente sabe que nem sempre a gente vai ter, às vezes, alguma pessoa que não queira participar na casa. E a gente tem que deixar, a pessoa tem o seu livre-arbítrio, a gente convida, explica a importância da prática. Se a pessoa realmente não quer, não é por isso que a gente não vai adotar a prática no nosso lar. Então, entre as pessoas que queiram participar desse dia de leitura, de confraternização, escolher um dia da semana e um horário. Então, é importante que a gente tenha esse fechamento de dia e horário por alguns motivos. Primeiro, o humano aqui, que é a necessidade de que a gente estabeleça aquele dia que a gente sabe que a gente sempre vai poder estar presente naquele horário para se reunir e para fazer a prática. Segundo, a gente vê que a gente tem a espiritualidade, os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, eles vão assumir um compromisso de estar ali com a gente presente. Primeiro a gente tem que assumir o compromisso, depois que a gente estiver firme e a gente assumir mesmo esse compromisso, eles também assumem esse compromisso com a gente, eles são bem ocupados. Então, a gente tendo esse horário, dia e horário definido, então a gente sempre vai fazer no mesmo dia e no mesmo horário. A espiritualidade vai estar presente para nos auxiliar, né? Quando a gente frequenta um local, um templo, um centro, uma igreja, a gente não tem dia e horário definido, né? A mesma coisa, na nossa casa também vai ser assim. Então, esse é o primeiro ponto mais importante. Porque não é assim, essa semana eu faço, semana que vem eu não faço, daqui a pouco eu mudo de novo de dia, a não ser que seja realmente muito necessário. Bom, então nos reunimos naquela data e horário definido. A questão da música, não é obrigatório, que eu comentei aqui algumas vezes, de colocar uma música para meditação, uma música calma, né? Eu gosto de colocar já uma meia hora antes de começar o Evangelho. Se eu estiver em casa, eu já gosto de ir acalmando meu pensamento, então eu gosto da música para me ajudar nessa sintonia. E aí nós começamos fazendo uma leitura inicial, como essa sugestão que a Madalena falou do Minutos de Sabedoria, uma mensagenzinha curtinha que nos traga alguma reflexão. Eu adoto esse Minutos de Sabedoria, mas pode ser o livrinho de mensagens que vocês queiram, até essas mensagenzinhas que às vezes a gente pega em algum lugar que tem uma mensagem que a gente gosta, então pode fazer essa leitura inicial. Depois, algum dos participantes vai fazer a prece inicial, né, para iniciar o trabalho. E aí, em seguida, fazemos alguma leitura, no caso do Evangelho, pode ser, como eu comentei, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia e outros livros que a gente, sagrados, como a gente estava comentando aqui, porque é para todo mundo. Então, aí nós vamos fazer uma pequena leitura
E sobre essa leitura, nós vamos ter um pequeno debate, uma discussão. Se surgir alguma dúvida sobre aquele texto, a interpretação do texto. Às vezes alguém da família se lembra de uma situação que vivenciou na rua, no dia a dia, e que teve a ver com aquela mensagem. Uma coisa interessante, Madalena, não sei se você já deve ter percebido isso também, com certeza, é que todas as leituras que a gente faz no dia, todas têm uma mesma característica. Aí você vê que a espiritualidade está ali, ajudando. Você abre, eu leio o primeiro Minutos de Sabedoria, vem uma mensagem. Quando eu abro o Evangelho, a mensagem é totalmente relacionada, né? Eu já fiz a leitura do Evangelho desde a primeira página até o final, o Evangelho, né? Todinho no roteiro, na sequência, para estudar ele todo. Aí agora a gente como já lemos ele todo, já estamos abrindo às vezes aleatoriamente, mas é uma escolha. A família pode escolher fazer na sequência. Não se preocupem, vai sair exatamente o que vocês precisam ouvir do mesmo jeito. Eu ia dizer isso, mesmo que seja na sequência, acontece isso, sabe? Nós lá em casa, ela vai mostrar daqui a pouco, mas eu já vou adiantando, usamos muito esse livro que está aqui, Jesus no Lar. Eu até quando cheguei aqui pensei, gente, eu devia ter trazido, aí ela trouxe, foi muito bom, porque ele é muito bom. Ele é muito bom, são 50 mensagens, né? É sobre esse livro que ela falou agora há pouco, que é Jesus na casa de Simão, né? E ele sempre fala alguma coisa sobre o assunto que as pessoas estão discutindo. E é impressionante como às vezes você está com alguma coisa na cabeça e naquele dia aquela leitura coincide. Eu digo assim, gente, eu acho que a espiritualidade andou mudando as coisas de lugar porque calha. É muito interessante. Quer dizer, não interessante, eu não gosto desse termo, porque interessante é uma coisa que a gente não... Mas é uma coisa importante, é uma coisa fundamental que mostra como nós somos orientados quando permitimos. Aí é que é a questão, né? Isso que a Marisa está tentando mostrar para vocês também. A gente tem que se abrir a que eles possam colaborar, que a gente possa formar essa egrégora, né? É importante a gente ressaltar uma coisa aqui que eu falei sobre debater a leitura. Não é um momento para entrarmos em discussão e um começar a julgar o outro da família. Não, mas porque você é assim, porque você é assado. Porque aí não é esse o momento é de confraternização, não é de apontar defeitos no outro. Isso é importante, né? Que você falou. Até numa família pode nem ter essa parte. Pode se suprimir isso. Quando se vê que é complicado uma discussão em família, né? Tira essa parte, faz as leituras, né? Isso. E cada um vai interiorizar a leitura. Isso. Mas se quiserem, uma coisa breve, né? Às vezes a gente fala, nossa, aconteceu tal coisa, olha como essa mensagem se encaixa. Sem acusações. Exatamente. O momento é de boas vibrações. E depois disso se faz a vibração de encerramento, que é uma prece, né? Aquela prece do coração, onde a gente vai vibrar pelo nosso lar, pela nossa família, vai vibrar pelas pessoas que gostamos. A gente pode começar vibrando ali naquele momento pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa vizinhança, pela nossa cidade, pelo nosso país, pode crescer, pelo nosso planeta, né? O nosso pensamento, ele tem força. Eu queria só colocar a imagem 4, então, para encerrar. Se a gente deseja a paz no mundo, essa mensagem está justamente no livro Jesus no Lar, que eu vou mostrar a capa agora, como sugestão para adotar entre as leituras, né? A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então eu espero realmente que as pessoas tentem adotar essa prática do Evangelho. Esse é o livro que eu mostrei agora há pouco, gente? que eu falei que uso, que é muito bom. 15 minutinhos o Evangelho no Lar.
Não é nem para se estender, não precisa ser um grande tempo, nem é o ideal que seja, porque as pessoas começam a dispersar. Pode ser 15 minutinhos. Esse aqui é o livro Jesus no Lar. Eles são 50 leituras, a pessoa quando termina pode voltar para a primeira de novo. É lindo, lindo esse livro, independente de qual a religião, eu tenho certeza que vai tocar os corações. Porque a gente tem justamente aqui na primeira lição, contando sobre como surgiu essa situação que eu comentei na casa de Simão Pedro. E depois várias outras reuniões que Jesus estava fazendo esse evangelho, mas com exemplos É sempre uma lindos, intervenção lindos. sobre uma conversação. Como é que você falou? Você usou um termo, uma conversação não muito frutífera, né? Você usou um termo muito legal. Então, e aí quando ele escuta aquelas colocações, ele vai e faz uma intervenção. Muito, muito bonito o livro. Sobre, acho que conversas não muito edificantes. Exatamente, né? Foi esse termo que ela usou. Então, quando ele escuta a conversa e, na maioria das vezes, as conversas não são muito edificantes. Isso. E aí ele faz a intervenção dele. É muito bonito realmente. E então, eu quis deixar essa mensagem ali no final, porque se a gente pode não imaginar o quanto a gente pode contribuir com a paz no mundo. E ela precisa começar dentro do lar, né? Um lar é formado por pessoas, a gente precisa encontrar a nossa paz interior, trazer essa paz para o nosso lar. Se todos os lares começarem a trazer esse momento de paz, de boas vibrações para o seu lar, isso vai se estender para o seu bairro, para a sua cidade e para o planeta. Nós somos sempre corresponsáveis. Krishnamurti tem uma palestra que ele fala, as pessoas falam tanto em sociedade, afinal de contas, quem faz a sociedade? Somos nós. Isso aí. É isso que a Maria está falando, né? Quem quiser um outro roteirinho quem ficou com muita dúvida ainda, às vezes, como vai ser, esse livro aqui que chama Evangelho em Casa, ele mostra justamente vários evangelhos numa casa. Desde como as pessoas começaram a se reunir para o primeiro evangelho, depois a leitura inicial que eles fizeram, o trecho do evangelho que eles leram, como eles debateram, o aprendizado. Aqui tem o pai que guia o evangelho nessa casa, que é uma pessoa mais experiente sobre a leitura, então ele guia, né? Esse livrinho aqui ajuda na prática, vai dar um bom exemplo, né, de como encontrar. Para quem quiser uma orientação um roteiro assim, não é um livro para ler uma mensagem por dia no Evangelho como esse outro é bom para isso. Esse aqui é para a gente ver exemplos e aprender mesmo, ver como que essa família faz. É bem bonitinho também esse livro, tá? Então fica essa sugestão, espero que as pessoas possam trazer essa prática. Vocês vão ver que vai trazer muito bem para a vida de vocês. No começo, às vezes, vai aparecer algumas intervenções que parece que não vai dar certo, e depois vocês vão ver que mesmo naquele dia que você acha que você não vai chegar a tempo, você fala, nossa, não é que eu consegui chegar no horário do meu evangelho? Tudo depois vai conspirar a favor. Então, vai ser um momento que vocês não vão conseguir ficar sem mais essa reunião. Lembrando que, só uma coisinha que eu esqueci de falar, não precisa ser uma família enorme para fazer. No caso, eu faço eu e meu marido. Ultimamente, eu moro com meu filho mais velho, temos feito nós dois. Então, apesar até a pessoa sozinha. Apesar que quando meus outros filhos estão em casa, né, quem estiver participa ali. Isso é importante convidar. Nunca temos uma refeição, inclusive, sem uma oração, né? Um pedir, reza e pede a bênção divina para o nosso alimento. Esteja quem estiver lá em casa, pode ser amigo dos filhos, pode ser o que for. A gente faz, aqui se eu não conheço a pessoa, eu peço licença primeiro, né? Porque eu não sei, às vezes, a religiosidade da pessoa, mas é sempre, nunca comemos um alimento sem ter uma prece de agradecimento e pedindo bênçãos para aquele alimento. Quando aparecer alguém que tiver uma visita em casa, no horário do evangelho, convide a pessoa. Eu sempre exatamente, convido. Uma vez só a pessoa não quis participar.
Teve uma pessoa só, até hoje, que falou, não, eu prefiro não participar. Aí eu falei assim, então... Aguarda, né? Aguarde que a gente volta à nossa conversação daqui a pouco, e aí nos reunimos. Nunca me aconteceu isso. Mas normalmente todo mundo que está participa e gosta muito de participar. Então, não tem... Sozinho também pode fazer, né, Claro, Madalena? claro. Não é porque às vezes a gente Mesmo mora porque sozinho. nós não estamos também. sozinhos nunca. Nosso anjo da guarda está sempre conosco. Então, Isso aí. está participando conosco. Quer melhor companhia? Não pode, né? Marisa, nós estamos terminando o nosso programa. Eu agradeço muito a sua presença. Nós aprendemos muito hoje. Tenho certeza que todos nós aprendemos muito. Muitas coisas, para alguns novas, para outras foram um incremento, um incentivo, talvez até coisas que já fazia, né? Então, eu te agradeço a sua participação. Se você quiser falar alguma coisa... Eu só quero agradecer mais uma vez e desejar a todos que possam trazer esse momento de paz para os seus lares e que Jesus se faça sobre todos nós, paz e bem para todos. Obrigada. Bom, nós contamos sempre com vocês, né? Agradeço muito a presença de todos, foi muito bom, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you